Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui no nosso espaço da Dental Creamer Experience, começando mais um episódio do nosso videocast, recebendo hoje a nossa incrível doutora Andréia Salles. E desde já eu gostaria de agradecer a presença de vocês por aqui, pedir o like e para que vocês se inscrevam no nosso canal. Doutora, muito prazer, seja bem-vinda. Prazer em tê-la aqui com a gente. Falar um pouquinho sobre o extenso e variado, multidisciplinar currículo da doutora Andréia. A doutora Andréia é especialista em endodontia, pós-graduada em odontologia estética e digital, tem curso de extensão em prótese e implante, fez uma mini residência na Faculdade de Nova York na área de dentística, participou de treinamento na Alemanha na área de implante, fez um treinamento on-board na Trishape, na Dinamarca, diretamente com os desenvolvedores dos softwares mais usados no Brasil e no mundo. Mestre em educação, doutorando em ciências odontológicas na disciplina de periodontia na USP, trabalhando num projeto que une a experiência clínica vinculada à ciência e à tecnologia. Também tem atuação clínica desde 1997 no seu consultório e é fundadora da Decode, um centro educacional que promove e apoia os recursos digitais aplicados à odontologia de forma multidisciplinar. É uma extensa formação, bem variada, e eu gostaria que você contasse um pouquinho, doutora, sobre a sua trajetória nesse processo todo. Fala um pouquinho. Bom, eu agradeço o convite, né, para estar aqui com vocês, falando sobre os recursos digitais dentro da odontologia. E, bom, sobre a minha carreira, né, sobre esse currículo formal que você acabou de falar, ele, ele foi acontecendo de alguma forma não tão estruturada inicialmente, mas eu acho que a história da minha formação, ela passa pela história que a odontologia vem construindo. De que forma? Logo que eu me formei, em 1997, o mercado exigia muito um especialista na sua formação. Sim. E era meio que ruim você ter um especialista e fazer outras coisas fora da sua especialidade. Então, eu lembro que, como a minha primeira formação foi em endodontia, muitas vezes alguém me apresentava e falava assim, mas ela não é só endodontista. Como se isso fosse uma coisa ruim. E eu sempre entendi que a odontologia ela não poderia ser uma única especialidade. Eu sempre olhei para ela de uma forma multidisciplinar. E como eu sempre gostei de tudo na odontologia... Ah, que bacana. Eu sempre procurei entender um pouco de cada área do conhecimento. Então, à medida que eu fui estudando mais, a educação foi sempre presente na minha história, na minha trajetória. Então, eu falo que o único caminho que realmente vai poder transformar a sua vida como pessoa, a sua vida profissional, é através da educação. Sim. Então, em cada momento da minha vida, a educação continuada trouxe uma nuance diferente. Então, a partir daí, eu fui professora na endodontia, mas eu já fazia cursos de extensão, de atualização em prótese, em dentística, em periodontia. E fui fazendo outras especializações, né? Outras pós-graduações, né? E a odontologia, sempre gostei muito da tecnologia, isso é uma coisa que sempre foi... Pioneira, né, nesse caminho. Eu acho que eu nunca fui aquela pessoa que fosse a que mais gostasse da tecnologia, como eu vejo muitas pessoas hoje que são aquelas pessoas aficionadas pela tecnologia. Eu sempre fui uma pessoa encantada pela tecnologia, quando ela podia transformar qualitativamente a minha rotina dentro do consultório. Então, eu lembro que um primeiro investimento que eu fiz lá atrás foi em um sensor de radiografia digital para endodontia. E isso já transformou totalmente, qualitativamente muito a minha vida, a minha experiência, porque eu ganhava tempo, eu passei a ser
muito mais sustentável, porque eu tirei o processamento químico Sim. do meu consultório. Uma radiografia que demorava de 3 a 4 minutos para ser revelada, ela acabava sendo, não, acabou, né, o processamento químico, e eu tenho em 3 a 4 segundos essa materialização, né, daquela imagem na tela do meu computador. Minimizando chances de ter que repetir, né? De não sair bem revelado e Na várias verdade, outras... minimizando os erros que Os são erros. inerentes aos processos de aquisição e obtenção da imagem. Uhum. Então, eu sempre olhava para uma tecnologia e ia pensando no benefício que ela poderia trazer para otimizar meu tempo, minha qualidade de vida e dos meus pacientes. Total. Então, isso foi sempre fazendo sentido para mim em relação a isso, né? Obviamente que a história da odontologia foi sendo totalmente modificada e qualificada pela tecnologia, seja a tecnologia embarcada nos equipamentos ou embarcada nos materiais que nós utilizamos. Hoje, quando você vai utilizar uma resina nanoparticulada, você já sabe que houve toda uma tecnologia por trás daquele material, e isso é levado em consideração. Uma evolução muito grande, Então, as coisas foram acontecendo ao longo da minha E você se história. permitiu entrar nesse percurso, né? Porque muita gente teve receio, né? Ou então uma desconfiança inicial. Você realmente abriu o seu mundo para essa odontologia com esse tipo de recurso, visando benefícios no seu atendimento, no trabalho que você oferecia e, consequentemente, para o paciente, sem dúvida, né? Sem dúvida, eu acho que foi uma virada de chave ter essa disponibilidade. Eu sou uma pessoa interessada por tudo que envolve a tecnologia. E eu tenho uma disponibilidade interna para absorver tudo que diz respeito à melhora na odontologia, né, nos procedimentos clínicos. Então, eu acho que essa busca riquíssima, intensa ao longo da minha vida, foi para que eu pudesse, de alguma forma, dominar os procedimentos e dominar as opções de melhorar os tratamentos para os pacientes. Uhum. Obviamente que eu tive inúmeros ganhos que eu não imaginava em ter. Por exemplo, quando eu penso que há 20 anos atrás eu fazia um retratamento de canal e colocava uma coroa metalocerâmica cimentada no meu consultório, eu levava muitas vezes 7 consultas para fazer esse procedimento, né? E hoje eu continuo fazendo retratamento endodôntico, colocando coroas cerâmicas dos meus pacientes, na maioria das vezes em uma única sessão, de cerca de 3 horas ou em 2 sessões, onde o meu trabalho foi, obviamente, muito facilitado e otimizado pela tecnologia que eu investi para esse momento, como também pela minha formação. Então, eu sempre falo isso sem nenhuma prepotência ou arrogância. Eu venho me preparando esses anos todos para poder ofertar um tratamento com qualidade, pautado em ciência e que me permita oferecer essa facilidade, essa segurança e essa praticidade durante os tratamentos. Até porque a gente sabe que o digital, né, o recurso digital, ele não é algo automático, que né, a gente pode ter a ilusão de comprar um equipamento digital e achar que ele, por si só, vai resolver os problemas do consultório, né? Então, é como você falou, você tem o estudo, tem a base científica por trás e sabe, e tem uma curva de aprendizado também, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso também, nesse seu processo, desde lá do sensor digital, como isso vem vindo e desenvolvendo no teu consultório para facilitar esses seus tratamentos e aumentando os benefícios, né, minimizando os erros. E esse aprendizado contínuo mesmo em como utilizar o recurso. Porque você não basta ter o equipamento, mas você tem que realmente aprender a melhor forma de usar e como isso deve ser aplicado no seu dia a dia, né? O que você tem para trazer para a gente em relação a essa sua trajetória de aprendizagem, de aplicação, e para que as pessoas entendam também que não é como a gente estava conversando, não é o plug and play, né? O que você... Eu acho que eu falo muito desse modelo plug and play, porque existe assim uma
uma, um local na mente onde as pessoas imaginam, né? E eu também já fiz parte desse universo de pensar que em um determinado momento você vai ter um equipamento, uma ferramenta que ela vai trazer para você uma facilidade que você vai realmente colocar na tomada e aí vai apertar o play e ela vai fazer muita coisa por você. Isso realmente não vai acontecer. Isso não vai Tá bem acontecer. distante disso, né? Eu acredito que a tecnologia ela vai facilitar o teu atendimento, ela vai otimizar os seus processos, mas você precisa, a odontologia, ela é a odontologia, os conceitos, a base, a filosofia, o conhecimento, a ciência, isso não tem um substituto que vai fazer isso por você. Então Não você dá pra vai pular ser isso. ferramentas que vão ajudar a transferir, a otimizar processos dentro da sua clínica. Então, por isso que eu gosto muito de usar o termo odontologia com recursos digitais. Né? Exato. Porque os recursos digitais, eles podem, você otimiza, traz a tecnologia para dentro da tua rotina e faz com que ela te ajude a trabalhar melhor. Então, todo o teu processo de comunicação com a tua equipe de trabalho, com a tua equipe ali onde eu falo, no chão da escola mesmo, no chão do consultório, na hora que a gente está trabalhando ali, essa comunicação ela é muito importante. Sim. Então, a tecnologia, ela faz isso, ela consegue te proporcionar, diminuir retratamentos, diminuir uma perda de tempo. Mas isso é Mais conforto. ela traz tudo de melhor. Várias Eu não coisas, consigo imaginar a minha vida hoje sem a tecnologia, né? Mas eu sempre digo que isso é uma construção, Exato. né? Eu não comecei um dia acordando e falando, eu vou sair comprando tudo porque eu quero ter um consultório cheio de tecnologia. Isso não vai resolver. É aquilo que a gente está falando mesmo. É essa construção e o conhecimento, a base da odontologia, a gente não tem como substituir isso, né, pela tecnologia. Não. E aí, como é que você acha que você consegue usar tudo isso no seu consultório hoje para trazer esse encantamento, para mostrar isso tudo para o seu paciente, para ele entender todo esse benefício que tem por trás da tecnologia que você oferece no seu consultório? Eu acho que, como a gente estava conversando, é uma grande construção. E você vai ter que construir e comunicar isso com o teu paciente, com o teu público, de um modo geral. Você vai ter que contar para ele o porquê de cada um desses passos que você vem investindo sistematicamente. Então, quando eu conto para ele... E não é só um marketing, né? Exato. Não, isso... Eu acho que a história ela tá um pouco invertida, né? De um modo geral. Eu acho que o caminho é a educação. Sim. A educação do teu público, que é o teu paciente, a educação da tua equipe de trabalho, a educação fundamental isso. De toda a equipe que faz parte da tua clínica. Essa equipe multidisciplinar, ela participa junto na construção desse processo educativo, que ensina a todos nós o porquê de escolha dessa ferramenta, desse material. Porque muitas vezes o contato começa até no telefone com a secretária. Então é importante também a sua equipe estar alinhada com essa ideia, né? Então, essa questão da comunicação e do telefone, a gente abre até um parênteses aqui, né? Bom, a gente tem um aparelho, né, que é um telefone, né? E que a última coisa que a gente quer hoje em dia é falar com ele. Então, a coisa que menos acontece hoje no consultório... Hoje é mais WhatsApp. É uma comunicação por voz. Ela até tem essa comunicação por voz através de áudios, né? Que gostando ou não, é uma realidade dentro da nossa vida hoje. Mas a comunicação, ela é toda por mensagens, ou ela é uma troca não direta, como a gente já teve. Obviamente que no tempo de consulta, sim. Mas hoje as pessoas, elas têm uma pressa muito grande para tudo, né? Fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E eu também sou essa pessoa, apressada, né? Apressada, assim, no sentido de não perder tempo. Eu acho que o tempo tem que ser muito otimizado, porque a gente quer fazer muitas coisas na vida ao longo do dia. Então, essa urgência que a vida vem trazendo para a gente, que a gente pode questionar isso em algum momento, é a mesma urgência que os tratamentos têm. Então, hoje, quando você pode oferecer para o teu paciente a possibilidade
dele diminuir o tempo de duração daquele tratamento, né? Que ele pode otimizar isso em menos consultas, que ele pode fazer procedimentos otimizados, com segurança e com praticidade, com suporte na tecnologia e no conhecimento. Porque é importante você colocar que você só domina aquela tecnologia ela é um meio de te ajudar a alcançar aquele resultado, e aquele resultado vem de uma propriedade intelectual que você foi e você construiu ao longo da tua história. Com certeza. Então, essa propriedade intelectual, ela é intransferível. Então, não tem como você, não tem um equipamento que vai vir e vai colocar esse chip em você e vai te colocar esse conhecimento. Exato. Então, isso envolve as suas horas de estudo, as suas horas de envolvimento com o caso. Então, eu sempre digo, essa inovação, esse diferencial, você vai colocar começando a contar tudo isso para o teu paciente e para a tua equipe, como que você vai trabalhar. E, obviamente, você vai entendendo aquilo que faz sentido para a tua clínica, para o teu consultório. Então, hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, eu não faço a cirurgia de implante. Nós temos 3 implantodontistas no consultório. Mas todos eles colocam os implantes onde eu planejei, porque eu sou a protesista, a reabilitadora. Então, houve um tempo lá atrás onde a gente não achava que era necessário esse conhecimento. E a gente deixava esse conhecimento para o implantodontista. Então, muitas vezes... Ele tem uma visão diferente de quem vai fazer a reabilitação, Ele tinha, né? Hoje, nesse processo multidisciplinar, eu falo que eu tenho um orgulho de ter uma equipe onde todo mundo entende de muitas coisas. Que é justamente esse perfil, que eu acho que é o perfil que é exigido hoje de um profissional. Sim. Esse mundo dos super especialistas, ele não é mais um mundo viável no presente, Até né? porque tá tudo ligado, né? Uma especialidade está conectada na outra e muitas vezes elas dependem uma da outra. É difícil você realmente Todo individualizar. mundo trabalha junto Tem que ser. e de forma colaborativa. Ainda Eu que sempre... que você não faça, mas você tem alguém ali que você conhece o trabalho e acaba se alinhando e fazendo junto. Então, hoje a gente oferece no meu consultório todos os tratamentos. Todos os tratamentos são feitos dentro do consultório. O que a gente faz é organizar de uma forma que atenda à necessidade do paciente, que ele possa fazer isso de uma forma mais compacta, mais otimizada possível. Sim. Os deslocamentos são super complicados, não só em São Paulo, né? Mas acho que na vida é para todo mundo isso. Então, as pessoas, elas querem fazer um procedimento que ele não seja muito demorado, que ele seja rápido e que ela não tenha que vir tantas vezes para fazer aquele procedimento. Então, nisso eu acho que a tecnologia vai te ajudar. Não, e André, e como é que você foi incorporando esse digital, essa parte da odontologia com esses recursos digitais, desde lá do seu sensor? Como é que isso, para quem tem interesse em começar a trabalhar com o digital, como é que você foi incorporando isso? Eu acho que você primeiro tem que olhar aquilo que você mais faz, aquilo que você pode trazer como um diferencial para a tua clínica, né? Então, do sensor digital, eu fui trazendo outros elementos. Eu automatizei os procedimentos dentro da odontologia, com os motores elétricos, né? Os motores elétricos também foram para a minha prática clínica durante os procedimentos de reabilitação, né? Os cortes todos através dos motores elétricos, com a tecnologia dos micromotores elétricos que já foram entrando. E quando eu decidi trazer um scanner intraoral para o meu consultório, isso em 2017, 16 para 17, era meio um caminho onde poucas pessoas pensavam sobre isso, né? E a primeira vez que eu vi sobre isso, eu já tive um encantamento inicial, né? O que me incomoda ainda hoje é trazer uma função muito limitada para um scanner intraoral, porque eu acho que ele absolutamente é usado em todas as disciplinas no meu consultório. Era isso que eu ia te perguntar em seguida, exatamente isso. Ainda mais você que tem uma formação multidisciplinar, se você consegue aplicar essa tecnologia nessas diversas áreas. Totalmente. Hoje, nós temos protocolos para todos os tratamentos no consultório. E todos os protocolos envolvem as documentações fotográficas,
os escaneamentos intraorais, né? Fazer o levantamento radiográfico, tomográfico, fotográfico o escaneamento intraoral, ele entra como uma ferramenta de diagnóstico, de documento, né? E eu consigo atuar em todas as áreas do conhecimento e do planejamento. A partir disso. A partir daí. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu acho que você pode até começar a tua entrada para entender se isso faz sentido para você, chamando um serviço de scan service para atender na tua clínica. Mas eu acho que isso vai ser o começo para que você entenda que o scanner ele nunca vai ficar guardado numa gaveta no teu consultório. Ele é utilizado o dia todo, em todos os procedimentos. Isso é importante Não falar. existe um procedimento que seja feito no consultório que ele não seja documentado, que ele não seja monitorado pelo escaneamento. Fora que para o paciente, a visualização ali na tela da boca dele, ainda diferente do que a câmera, né? Porque ele vai construindo a imagem e te mostra de uma forma tão realista. E para o paciente a comunicação com o paciente é outra, né? Ela tornou ela tem um outro status desde que você começa a mostrar para ele. E isso vem dessa base que a gente comentou há pouco, que é a base educativa. Sim. Então, quando você faz um exame clínico guiado por um escaneamento intraoral associado a uma tomada radiográfica periapical que você fez no consultório de forma digital, você consegue já numa consulta inicial educar, mostrar para o teu paciente efetivamente os problemas que ele tem. De uma forma mais palpável para o paciente, né? De uma forma muito real. Então o paciente, real. ele entende aquilo que você está contando para ele. E isso, a comunicação, ela é multidisciplinar. Então, naquela determinada área onde naquele momento eu posso ter uma dúvida a respeito de um dente, rapidamente eu consigo me comunicar com qualquer pessoa da minha equipe, sem necessariamente aquela pessoa estar no consultório. Sim. E a gente já ter ali alguma definição daqueles elementos que vão poder ter uma tomada de decisão naquele primeiro momento ali, né? Diante daquele caso e diante daquilo que a tecnologia proporcionou. Obviamente que tem casos que você vai precisar pedir um complemento, uma tomografia. Uma tomografia, você vai precisar fazer um levantamento de telerradiografias, pedir avaliação de um ortodontista. Mas hoje, tudo isso acontece de forma integrada. Então, eu não consigo ver assim, você vai utilizar, o scanner é uma moldagem digital. Dizer que o scanner é uma moldagem digital... É muito limitado, né? É extremamente limitado e leva ele para um reducionismo muito grande, porque... Pouco aproveitamento do equipamento. Essa é somente uma das muitas coisas que um scanner intraoral faz hoje. Eu tenho uma ferramenta de acompanhamento, de monitoramento, de documentação, de comunicação, de oportunidade de acompanhar. Então, as moldagens são digitais para todos os procedimentos. Para todos os procedimentos que eu faço no consultório. Isso é incrível. Então, hoje a gente tem um ganho de tempo, um ganho financeiro, enfim. Vários, né? E eu não via, na sequência, eu fui sentindo falta de outros elementos para compor a minha rotina clínica. Logo na sequência, a gente fez a aquisição de uma impressora 3D. Inicialmente, um modelo mais simples, mas que atendia a minha necessidade. Porque a partir do momento que você vai aprendendo a tirar o máximo proveito do scanner, você vai querendo dar sequência daquilo. Você vai integrando passos. Então, vai vendo como você consegue incrementar ainda mais o benefício, né? Exatamente, né? E a partir daí, já passando a imprimir modelos provisórios, placas, guias, né? Porque, obviamente, eu acredito que a odontologia, ela vai ser 100% guiada por caminhos seguros. Uhum. Então, quem vai te trazer essa oportunidade de fazer esse caminho guiado e seguro é o teu conhecimento atrelado à tecnologia. Então, essas guias para todos os procedimentos, para restaurações, para próteses, para cirurgias, implantes, enfim, todas as áreas multidisciplinares que a gente tem atuação, o uso de guias é fundamental, né? E depois que a gente já tinha a impressão, esse fluxo de trabalho impresso, né?
hoje cada vez mais potencializado pelas resinas impressas, né? Hoje a gente imprime restaurações, não só restaurações transitórias, como restaurações provisórias para as reabilitações, né? E eu sentia a necessidade e a importância de eu ter uma fresadora no meu consultório, né? Porque eu já tinha a manufatura aditiva na impressão 3D e passei a ter também A de redução. a regressiva como a fresadora. Então, eu tenho tanta oportunidade de usar para casos unitários, né? Como para casos múltiplos, e isso veio num crescimento também. Obviamente que eu não comecei, é muito interessante isso, né? Às vezes alguém fala para mim assim: eu tô vendo o escaneamento pela primeira vez. Mas eu consigo fazer um protocolo com escaneamento? Eu falo: olha, calma, né? Calma. A gente tem passos a serem seguidos, Sim. né? Então, todos esses passos. Desculpa te cortar, mas aí entra uma pergunta que eu estava querendo te fazer também, que talvez seja interessante falar, que é a respeito desses desafios, porque não é tão simples assim, né? Você estudou muito, né? Batalhou muito nesse sentido de aprendizado. Então, quais foram os desafios que você acha que você enfrentou mais, assim, nesse aprendizado todo? No uso do digital, nessa implementação de cada etapa nova que você colocou no seu consultório, que você ia sentindo a necessidade, se você sentiu algum desafio que foi um pouco mais difícil de contornar, vamos dizer assim. Eu acho que todos os dias eu tenho novos desafios, né? E acho que o dia que eu achasse um dia que eu já aprendi tudo naquele sistema, esse dia é um dia triste, realmente. Mas acho que tá chegando lá. Não, nem quero chegar nesse lugar, porque eu acho que essas novas descobertas são os grandes desafios do dia a dia, né? Então, eu acho que eu me permiti aprender muito sobre materiais, então eu voltei a me apaixonar por materiais dentários. Isso já tinha acontecido quando eu fazia o curso de pós-graduação em odontologia estética, que eu fiz pelo Senac há 15 anos atrás. Então, essa descoberta da importância dos materiais, né, dos adesivos, das resinas, das cerâmicas. Então, cada vez mais o dentista vai precisar saber sobre os materiais, sobre o tempo dos materiais, sobre como utilizar aquele material e ter uma tomada de decisão de acordo com cada necessidade daquele paciente, qual é o melhor material que você vai colocar. Esse material, ele não é para trabalhar a questão da precificação. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, né? Porque a gente vende tratamentos e não materiais. Sim. A importância de você conhecer um material é para você saber qual é a melhor indicação de acordo com aquele procedimento. Usar a ferramenta adequada para cada caso. Para cada caso, né? Então, os desafios são em você conseguir direcionar, né, dividir o seu tempo, mas o tempo se multiplica para que você conheça determinado material, saiba a melhor forma de utilizá-lo, como também as novas técnicas, né? Por exemplo, agora eu tô aprendendo maquiagem. Então, eu falei que maquiagem para mim agora significa fazer a maquiagem nas minhas peças, no consultório, né? Por último, depois da fresadora, eu comprei um forno. E aí eu não tinha forno, então eu já usava materiais que já são pré-sinterizados. E agora eu uso já uma outra família de materiais, né? E uma coisa que eu gosto de contar bastante é que eu tenho o privilégio de ter um parceiro de laboratório muito forte, né? E o laboratório dele é absolutamente embaixo do meu consultório. Então, ele está no primeiro andar e eu estou no segundo andar. Sonho de consumo. Então, meu sonho de consumo, e ele é ótimo, mas o laboratório, ele não trabalha para mim, ele não está à minha disposição. Então, muitas vezes eu tinha uma demanda para um determinado trabalho e uma urgência, e eu entrava numa fila de trabalho, porque eu não sou a única cliente dele. E eu continuo nessa fila de trabalho e continuo aprendendo muito com ele. Então, eu acho que a gente se disponibilizou mutuamente para que eu aprendesse sobre os materiais, ele aprendesse sobre os preparos, né?
e um preparo. Então, hoje eu já faço um preparo pensando no eixo de inserção daquela peça, em como a fresa vai atuar na hora de fazer a fresagem daquele bloco. Então, o meu preparo tem que estar pensando em tudo isso. Então, eu consegui ser mais solidária com o meu laboratório. Mais assertiva também, né? Mais assertiva e entender melhor as necessidades dele. Porque eu continuo fazendo casos com o laboratório. Então, essa história Você não elimina, né, o As laboratório. pessoas têm muito essa ideia do ou. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. E para mim, a vida nunca é ou. A vida é sempre e. A vida é sempre somar, é sempre plural, é sempre coletivo. Então, eu faço os meus casos com muita alegria, é um desafio diário, fazer a escultura propriamente dita. Obviamente que eu aprendi a desenhar isso no CAD, né? E eu tenho hoje a manufatura assistida no consultório, onde eu posso materializar aquele desenho, aquela peça, eu posso refinar essa escultura à mão livre, usar meu talento, usar todos os meus dons para colocar ali. Eu posso maquiar minhas peças, eu posso fazer as queimas das minhas peças. E isso me traz uma alegria muito grande. Isso não é uma coisa sofrida, não é uma coisa, ai, que saco, eu tenho que fazer isso. Não, para mim é um prazer. É um prazer. Eu fico muitas vezes frustrada que eu não consigo fazer tudo sozinha, e absolutamente isso é verdade. Então, um dos desafios que tem, e isso sempre vai ter, é você treinar e formar uma equipe que faça, onde você possa reproduzir, né? Continuar, né? Contando esse conhecimento, né? Então, eu sempre gosto muito de falar que eu sempre passo um novo conhecimento para cada pessoa da minha equipe. Então, hoje eu tenho várias pessoas nesse suporte, né? A gente tem um time mesmo, onde cada pessoa sabe fazer muitos processos e cuida de um processo específico dentro do consultório. E é justamente essa rede de apoio, esse suporte que eu tenho, que me permite ir e voltar, né? Hoje eu tô aqui porque Correr atrás eu tenho... de mais aprendizado, ou então, né, de divulgar, de dividir a sua experiência. Dividir a experiência, né? Eu faço doutorado, então eu fico um período fora do consultório, mas é tudo muito dinâmico. Hoje a vida é muito dinâmica, então eu vou para uma aula, volto, atendo no consultório. Eu tô aqui muito próximo de vocês hoje, né? Então isso também me facilitou vir para cá. Saio daqui, vou atender. Então você já tem os processos muito organizados no consultório. Perfeito. E Andréia, sabe o que eu queria que você contasse pra gente? Se você lembra, assim, rapidamente, de algum caso onde o digital fez a diferença, que era uma coisa muito difícil ou muito complexa de se resolver no método tradicional, vamos dizer assim, e que na hora que você entrou com os recursos digitais mudou completamente o andamento desse trabalho. Bom, o que eu vou te falar é que eu não gosto muito dessa comparação tradicional e digital, porque para mim a odontologia ela é uma só. Sim, verdade. Eu acho que a gente vai sempre trazer elementos que vão agregar, que vão fortalecer, que vão potencializar a nossa comunicação e o nosso trabalho. Então, existe um conceito que eu trabalho muito, quem me conhece já ouviu falar, que é a odontologia 5.0, que é inspirado na Sociedade 5.0 do Japão, onde a tecnologia ela só vai fazer sentido quando ela impacta e transforma qualitativamente a sua rotina clínica, né? Então, eu acho que a odontologia ela continua sendo odontologia. Eu já trabalhava muito bem com todos os conceitos, sempre apoiados com menos recursos tecnológicos, como eu tenho hoje. E eu acho que os recursos vieram para trazer um potencial maior para essa aplicação clínica que eu consigo colocar hoje. Mas eu me recordo que um momento muito importante, que foi difícil para todos nós, foi durante a pandemia, principalmente o começo da pandemia, né? Aquele período ali entre comecinho de março, né? Eu faço aniversário dia 20 de março, então... Foi quando tudo fechou, não foi? Foi mais ou menos 2 dias antes de tudo ter fechado, né? E eu aproveitei realmente esse período, obviamente que eu tive esse, como todo mundo, né? Esse momento de medo mesmo do que estava acontecendo, né? E eu já tinha protocolos muito fortes no meu consultório em relação à biossegurança. Eu já tinha, né? E na medida que eu fui entendendo a questão da biossegurança e, naquele momento, a oportunidade que trabalhar com escaneamento intraoral poderia
não fazer eu parar os meus atendimentos naquele momento, eu fui introduzindo isso de uma forma lenta, até que eu me sentisse mais segura. Uhum. Então, eu devo ter ficado parada por uns 15 dias durante aquele primeiro começo, e eu fui retomando os meus processos, meus procedimentos, com todo o cuidado da biossegurança. Obviamente que eu não tinha incorporado na minha rotina o Face Shield, que foi uma coisa nova que veio, acho que para todo mundo, né? Sim. A gente aproveitou, inclusive, esse momento para participar de um projeto maior que imprimiu muitas estruturas de Face Shield e distribuiu para o Brasil todo, junto com outras colegas, né? E foi um momento onde eu aproveitei muito para trabalhar e estudar sobre o digital. Porque, obviamente, os casos eram bem menores, mas a gente continuou tendo muita emergência, e muita emergência de fratura, muita emergência de ansiedade, de medo, né? Que todos nós tivemos, tal, e eu pude ter muitas soluções no consultório. E eu voltei a trabalhar de uma forma gradual, principalmente apoiada pelos recursos digitais. Então, eu acho que isso facilitou muito aquele momento da minha vida. Muito bom. E aí, eu queria te pedir uma última coisa, recomendações que você tenha para outros dentistas que queiram entrar na linha da odontologia com os recursos digitais. Você recomenda? Olha, eu sou absolutamente, né, encantada, né, com a odontologia, né? Então eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Eu acho que é um privilégio enorme eu poder trabalhar aquilo que eu amo. E eu acho que é importante você olhar o que faz sentido na tua realidade, né? Olhar para o teu modelo de negócio e sentir aquilo que você faz mais e entender, primeiro, o conhecimento que vai transformar. Para você poder educar o teu paciente, você vai precisar você ser educado. Existe uma situação que eu acho que eu falo bastante sobre inovação e uma novidade. Muitas vezes a gente está passando no corredor de um congresso e a gente vai para um congresso buscando as novidades, as novidades, as novidades. E nem sempre uma novidade, ela traz uma inovação. Então, eu acho que você pensar o que é uma inovação, o que aquele produto, o que ele vai poder trazer de melhora para você conseguir viabilizar melhor o teu fluxo financeiro no seu consultório, o que aquilo pode trazer um desdobramento, melhorando a tua comunicação, a tua qualidade do teu tratamento com o teu paciente, né? Então, muitas vezes, como eu disse, a minha entrada foi com um sensor digital, que hoje eu comecei com um sensor. Hoje eu já uso placa de fósforo no consultório, que eu acho que foram passos diferentes que eu dei no consultório. E eu fui incorporando os novos recursos, os novos equipamentos, de acordo com a minha necessidade. Então, de repente, você trabalhar com um sistema de profilaxia, onde você pode oferecer uma qualidade melhor, um conforto melhor para o teu paciente, com um sistema muito mais tecnológico, moderno, revolucionário, pode ser um caminho para você. Você ter uma ferramenta, ter um scanner, eu acho que a odontologia, sem os recursos digitais, ela não existe. Andréia, e falando em scanners, eu acho que uma dúvida que muita gente pode ter é a respeito de o que levar em consideração. Como que eu escolho o meu scanner? Eu acho que é uma decisão que envolve um educativo, um olhar crítico para você entender o que aquele equipamento vai ter de melhor em relação à acurácia, em relação à funcionalidade, à praticidade, e fazer sempre uma experiência. A gente está dentro de um hub de experience, onde a pessoa, hoje ela tem oportunidade de fazer uma degustação, né? Falando a palavra aí que todo mundo gosta hoje, de produtos. Aqui é um local onde você tem inúmeros especialistas, inúmeros produtos, onde você vai poder treinar, testar, degustar aquele produto e sentir se ele faz sentido ou não, né? E aí você vai começar a fazer, porque isso é uma coisa que faz toda a diferença. Então, às vezes, você tem uma sensação de que o teu colega te contou que aquilo é muito legal para ele, para o consultório dele. Quando você vai fazer aquela experiência, você achou aquele equipamento pesado, você achou ele desconfortável. E você tem que testar. Você tem que testar. E você usou um outro, você falou, nossa, esse daqui deu direitinho na minha mão. Né? É muito pessoal. E não existe só um caminho, né? O que eu acho é que a tecnologia, ela veio para transformar realmente, né? E
E tem uma coisa que eu acho bem importante a gente pensar, né? Todas as vezes que a gente pensa em tecnologia, né, parece que tem uma coisa sempre pensando, a gente fala, o futuro da odontologia, o futuro é a tecnologia. Sempre alguém me pergunta para falar sobre isso, o futuro, né? E eu digo que assim, o futuro, ele só faz sentido se ele impactar o seu presente. Se você pensar em equipamentos, em situações que você vai utilizar, que são modelos pensados para um futuro, mas ele precisa impactar o teu presente. Então, eu acho que você tem que pensar num produto, num equipamento que vai trazer uma solução para você usar hoje no teu consultório. O teu paciente hoje. Vai mudar a sua rotina, a E sua vai vida mudar. hoje. Só que você precisa se debruçar e estudar sobre aquilo. Porque você vai ter uma tomada de decisão, um investimento, Sim. onde você vai colocar o teu Você dinheiro. vai ter que saber tirar, né, Porque o melhor você proveito tá andando daquilo. num corredor, num shopping de congresso, e todo mundo tá querendo o teu dinheiro. Todo mundo tá querendo te dizer que aquilo lá vai ajudar você a ganhar mais dinheiro, né? Então, o que vai fazer sentido para você? O que você busca? Então, vai ouvir outros especialistas. Hoje a gente tem uma série de oportunidade de ter tutoriais, mesmo dentro daqui do nosso hub, tem vários cursos onde ele te explica o que você pode melhorar, potencializar. E eu acho que é importante a gente entender que todos esses recursos, eles vão principalmente te ajudar a mostrar a viabilidade de um tratamento dentário. Então, todo esse investimento, toda essa tecnologia que vem embarcada em cada um desses equipamentos, seja um raio-x, um tomógrafo, um material, uma resina, uma cerâmica, um scanner, uma fresadora, uma impressora, um forno, todo esse fluxo, esse ecossistema, né, de tecnologia, ele só faz sentido porque ele vai te mostrar a viabilidade ou não daquele tratamento. Então, se você tem a possibilidade hoje de simular, de você testar, de você medir, mensurar, você tem uma possibilidade de guiar o seu tratamento e mostrar para o teu paciente que você vai sair de um ponto A e você vai chegar num ponto B sem uma certa com total previsibilidade. Com total previsibilidade. Você tira a subjetividade da história e você planeja de uma forma muito segura, contínua, né? Então, isso já é o grande diferencial. Então, eu digo que uma odontologia com os recursos, a tecnologia serve para tirar as surpresas, principalmente as surpresas desagradáveis. Então, você evita retratamento, né? E você consegue otimizar os seus recursos, né? Todos eles. Então, eu acho que o caminho é descobrir mais, olhar para o teu trabalho, né? Agora é uma época ótima para a gente fazer isso, porque vem o último trimestre do ano, né? Então, eu acho que todos os pacientes querem terminar tudo antes do Natal. Todos os pacientes querem terminar tudo antes do Natal, e você já se posicionou que você não vai terminar tudo antes do Natal, porque o mundo não vai acabar no dia 20 de dezembro, né? E que você vai fazer aquilo que você pode. Também não é porque você tem a tecnologia que a coisa é um botão que você gira e você já consegue, né? Mas eu acho que você olhando para tudo isso, você vai refletir com você, aquela conversa, uma autorreflexão, sabe? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Porque a gente trabalha muito, né? É um trabalho muito que depende muito da gente, né? O nosso trabalho é muito centrado, físico. Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha condição de trabalho, a minha forma? Se eu tiver uma condição de trabalho melhor, eu vou ter mais tempo, a minha vida vai ser melhor, o meu desempenho vai ser melhor, isso vai ser melhor para o meu paciente, se eu conseguir otimizar esse tratamento dele, o que eu quero para a minha vida, quais são as minhas escolhas, como eu planejo o meu próximo ano, o que eu quero para mim, o que eu quero oferecer para o meu paciente. Então, eu acho que é um caminho esse. Maravilhoso, perfeito. Doutora Andreia, muito obrigada. Foi um enorme prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto que eu acho que é de interesse de praticamente todo mundo, se não de todo mundo, né? Eu convido a vocês que estão assistindo a assistirem os novos episódios e virem se informar mais a respeito dessa odontologia e dos recursos digitais, a conhecer mais a respeito da história da doutora Andreia. E fico aqui agradecendo a sua presença. Eu que agradeço, eu fico à disposição, né? Também todos os meus contatos vocês podem achar através das redes sociais aí, no Instagram, ou mesmo com
o time aqui da Dental Kramer Experience. Meu consultório também está aberto. Quem quiser ir lá conhecer, verdade. passar um dia comigo, me escreve. Tiver alguma dúvida que eu puder ajudar, eu permaneço à disposição. A doutora Mas lembra Andréia- sempre que você faça uma escolha que vai impactar e transformar a sua realidade no Hoje, presente. É a verdade, a doutora Andréia é sempre muito aberta, eu já estive lá no seu consultório, um consultório muito legal, e acho que é o sonho de muitos dentistas, e realmente é além de uma excelente profissional, uma pessoa incrível e que não tem o menor problema em compartilhar, e aquilo que você falou, né, de somar, sempre compartilhando o que ela conhece, o ensinamento é parte da tua essência, né? O Isso é muito futuro, legal. ele é coletivo e ele é plural. Não tem um outro caminho. É isso. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.